Vamos nos preparar para a palestra? Página 66. A oração de São Francisco. Logo a seguir nós vamos ter a prece. Depois na página 74, quanta luz. Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dom que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida Vamos nos unindo mais uma vez nesta casa sagrada, esse novo ano que estamos iniciando. Vamos nos elevando com todo o amor que podemos dar ao nosso Mestre Jesus e pedir que nos abençoe. Abençoe as nossas famílias, abençoe os nossos irmãos da internet que estão nos assistindo. Queridos amigos da espiritualidade maior aqui presentes, querido Francisco de Assis, nosso patrono espiritual, todos queridos mentores, Dr. Bezerra de Menezes, nosso patrono do Grupo Esperança, Pai Joaquim, Frei Antônio, irmão Jean, Chico Xavier querido, estamos em vosso nome aqui, recebendo esses irmãos que vieram lá em busca da palavra, do amor, do carinho. Estamos todos reunidos em teu nome, Mestre Jesus, para mais este ano podermos suplantar todas as coisas que tiverem em nosso caminho. Pedimos a todas as equipes de segurança, aos queridos Corrente dos Índios, pretos velhos, que guarneçam esta casa e guarneçam os nossos lares. Que todos tenhamos um caminho de luz a percorrer neste ano de 2017. Vamos elevar agora o nome do nosso irmão José Carlos de Luca, que irá fazer a palestra, que as suas palavras sejam envolvidas com todo o nosso
estenda seu manto sagrado sobre todos nós, sobre todos os nossos filhos que tanto os amam, e com o seu manto sagrado nos abençoe. E agora, querido Mestre Jesus, vamos orar em nome da sua mãezinha, dizendo todos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, ai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Por favor, desliguem os celulares, vamos manter o silêncio. Vamos mentalizar o nosso mentor ao nosso lado, refletindo no que viemos buscar. Mantendo o silêncio. Lucas. Meus amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Ano novo, vida nova. E nós aqui, graças a Deus, outra vez, ninguém desencarnou, não é? Estamos juntos. Nós vamos trabalhar um capítulo do nosso livro Pensamentos que Ajudam
onde nós tratamos aqui sobre a cura do mundo. Eu achei muito interessante e necessário abordar esse assunto, porque nós estamos vivendo tempos agitados, não é? Tempos difíceis, tempos de muitos conflitos em todas as áreas da economia, da política, das relações pessoais, da vida em sociedade, enfim, é conflito todos os dias. Tanto é que em 2016, no final, lá em dezembro, muita gente torcendo para acabar logo 2016. Vocês lembram disso? Não vejo a hora que esse ano acabe. Não é? Todo mundo estava nesta ansiedade. O ano mudou e parece que as coisas continuam, né? Então, é muito importante a gente talvez abordar esse assunto, porque pode ser que a gente comece a ficar meio contaminado com isso, aumenta o nosso pessimismo, o nosso derrotismo e uma sensação de que tudo está perdido e que é muito difícil lutar contra isto, quando não, e aí talvez a conversa possa ficar um pouco mais interessante e dou um pouquinho mais, como se a gente não tivesse nada a ver com tudo isso, não é? Então vamos tratar esse assunto, vamos conversar um pouquinho, e para desenvolver esse capítulo no livro, eu me baseei num pensamento, em algumas reflexões deste grande médico, que é o Dr. Bernie Siegel. Já me referi a ele aqui em outras palestras. É um eminente cirurgião americano, muito voltado ao estudo do câncer, da cura do câncer, e qual é o papel das emoções no surgimento da doença e na cura. Ele tem livros fantásticos sobre o assunto, e evidentemente que, como médico, conhece a alma humana como poucas pessoas, porque o estudo dele não é um estudo apenas científico, ele estuda o paciente no consultório, e a partir disto ele tem percepções muito importantes, e que muitas das quais atingem pontos de contato com o Espiritismo. Dr. Bernie Siegel faz algumas perguntas incômodas, fáceis, mas difíceis de responder, fáceis de entender, mas difíceis de responder. Vamos tentar ver quais são as perguntinhas básicas que ele faz. E perguntas que precisam de respostas. A primeira delas, por que você está aqui? E quando ele fala aqui, é aqui no mundo, na Terra, no Brasil, em São Paulo, Zona Leste. Né? Por que nós estamos aqui? Por que você nasceu? Olha, alguém já se perguntou isso? Por que eu nasci? E por que eu nasci nesse tempo? Nesta terra, não podia ter nascido na Itália. Se bem que na Itália está fazendo um frio, né? Terremoto? Teve terremoto hoje? Gente, 6 horas sem internet, você está desatualizado de tudo, né? Mas tem uma cidade na Itália que está nevando, né? Muito, 38 graus negativos. Por que que o mundo está como está? E qual é a finalidade disso tudo? São perguntas que ele faz, que são importantes a gente enfrentar. E o Espiritismo dá algumas pistas boas para nós.
Eu vou começar por essa pergunta aqui: por que o mundo está como está? Eu acho que pode ajudar. A partir dessa constatação, a gente pode chegar nas outras. Então, na próxima tela, podemos talvez afirmar que o mundo está o quê? Doente. Concordam? Quais são os sinais dessa doença? Eu alinhei aqui alguns sintomas dessa doença. Primeiro, predominância do materialismo. Concordam? O que é que predomina aqui? O espírito ou a matéria? Só metade respondeu. A predominância qual que é? Dos bens materiais. Ótimo. Temos guerras, não temos? Não temos ainda, não tivemos uma terceira grande guerra mundial, mas temos guerras isoladas em vários pontos do planeta. Muita gente ainda morrendo. É só assistir o noticiário. Provavelmente alguém já morreu hoje em alguma guerra. Terrorismo, atos terroristas, a cada dia explodindo aqui e acolá. A Europa hoje quase não dorme em paz. Né? Aonde surgirá o próximo ato terrorista? Ceifando vidas inocentes. Fome. Não é a nossa fome de agora. Né? Quem veio direto para cá, não conseguiu comer, não é essa fome, é fome, né? De acordar, não ter o quê? Comer. Enquanto nós estávamos planejando a ceia de Natal e Réveillon, milhares de pessoas estavam o quê? Revirando latas de lixo, para saber se ia ter o que comer e as sobras. Né? Miséria. Basta ver, andar um pouquinho, né, pela cidade, não precisa ir longe. Aqui bem perto, não sei se alguém já passou, perto, debaixo do viaduto Aricanduva, sentido Penha, famílias e famílias ali, vivendo praticamente, porque queimaram aqui, pegou fogo nos barracos ali. E aí me lembrei de uma música do Caetano, né? O Haiti é aqui. Não precisa ir longe, não. Não precisa ir lá para o norte e nordeste. Nós vamos encontrar muita miséria ainda, muito próximo a nós. Em miséria nós vamos inevitavelmente falar em desigualdade, numa má distribuição das riquezas. Uma pesquisa essa semana, pesquisa não, uma notícia. Os 8 homens mais ricos do mundo detêm a fortuna, detêm um patrimônio igual à metade da população mundial. Quer dizer, a grana que esses 8 têm é igual ao que 3,5 bilhões de habitantes no planeta têm. Há um sintoma interessante aí, né? Há um desequilíbrio, concordam? E desequilíbrio é o quê? Doença. Aliás, o próximo item, as doenças que se alastram no mundo. Veja o que um mosquitinho é capaz de fazer. Não é? Curiosamente, a segunda indústria mais rica do mundo é a indústria farmacêutica. Isso é um sintoma de uma sociedade doente. Concordam?
Qual é o remédio mais vendido nos Estados Unidos? Vitamina C? Não. Valium. Quer dizer, o povo mais rico, né, o país com grande poderio, revela que tem uma população com muitos problemas, o quê? Emocionais. O Brasil não é muito diferente, né? Os antidepressivos e os ansiolíticos são os remédios hoje mais vendidos. Os antihipertensivos também são remédios muito vendidos para controlar a pressão arterial. E a gente costuma dizer, eu estou com a pressão descontrolada. Será que é a pressão que é descontrolada? Quem que é o descontrolado? Somos nós, né? Eu tenho uma gastrite nervosa. Quem que é o nervoso? É a gastrite? Eu sempre costumo perguntar, alguém já viu alguma gastrite surtando na Avenida Aricanduva? Ninguém viu, é sempre o dono da gastrite. Os crimes sempre existiram na humanidade, mas parece que a cada dia ficam mais banais, mais fúteis. Uma pesquisa do Ministério Público do Estado de São Paulo atesta que 70% dos crimes cometidos aqui em São Paulo são cometidos por motivos fúteis. Em alguns estados chega a 80%, 90%. Motivos, claro, nenhum motivo justificaria um homicídio. Mas espanta um homicídio cometido por uma briga resultante de troco no estabelecimento comercial. Como aconteceu no Guarujá há uns tempos atrás. E como acontece todos os dias. Crimes cometidos por intolerância racial, intolerância religiosa, intolerância sexual. Quantos homossexuais são agredidos? Mortos? As drogas campeando, o suicídio avançando. A estatística do suicídio é assombrosa. A cada 45 segundos no mundo uma pessoa se mata. Nós estamos aqui há alguns minutos, várias pessoas já se mataram. Como explicar isto numa sociedade que detém tanta informação, tanta cultura, tanto entretenimento, tanta informação? A vida melhorou muito do ponto de vista material. Vocês lembram, alguns anos atrás, vamos colocar 40, 50 anos atrás, não vou falar mais para não denunciar a própria idade, mas vocês lembram quando a gente assistia aquele desenho dos Jetsons? Quem assistia aqui? Vamos, entrega, eu quero ver agora, você se entrega. A gente via coisa nesses desenhos que para nós eram o quê? Futuristas. Meu Deus, onde já se viu? Muito daquelas coisas hoje já são o quê? Estão aí. Lembra 40 anos atrás, para ter uma televisão, quantas televisões tinha em casa? Se tinha, tinha o quê? Uma. E ficava aquela briga na sala, naquele sofá de 3 lugares que tinha 10 pessoas. Onde é que põe a televisão? É jogo, é novela, é desenho. Hoje, geralmente, as casas têm mais,
televisão, todo mundo tem o seu computador, cada um está no seu ambiente, no seu espaço, no seu quarto. E o número de separações cresce tanto quanto cresce o número de pessoas que se casam. Há muita gente querendo casar, mas é proporcional ao número de gente querendo descasar. E cada vez se descasa mais cedo. Onde está, então, que a tecnologia, o progresso, a ciência, o avanço, não trouxe felicidade para o homem? E esses números de suicídio também são grandes nos países com boas condições financeiras, em países que não têm geralmente problemas sociais graves, como temos no Brasil. Devastação da natureza, temos visto aí os problemas do clima, o problema da água, que são questões urgentes e que estão afetando a nossa vida. Nós podemos então imaginar que este mundo de fato está doente. E aqui estão alguns dos sinais. E talvez então seja importante a gente fazer a próxima pergunta. Quais são as causas da doença do mundo? Na codificação espírita, nas obras básicas, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, obras póstumas, pelo menos nessas três, os Espíritos reiteradamente falam em dois graves problemas, em duas grandes causas, matrizes, o orgulho e o egoísmo. Allan Kardec falou que o orgulho é o pai do egoísmo. É que o filho cresceu tanto que ficou bem grande como o pai. Se a gente voltar àquele esquema anterior das causas, talvez seja possível a gente visualizar que tudo isso, tudo aquilo lá, tenha como causa, como raiz, como matriz, esses dois grandes sentimentos, que impedem que a gente viva em fraternidade, que impedem que a gente viva em igualdade, que impede uma melhor distribuição de renda, que impede a intolerância, o preconceito e tantas outras causas. Isso então a gente já vai filtrando, vai apurando, o que no próximo slide nós vamos verificar. Por que você está aqui? Que é outra pergunta do Dr. Siegel. A gente já sabe por que o mundo está como está, mas então por que eu estou aqui? O que vocês acham desta imagem? Dá para arriscar alguma resposta? Hã? Ele está doente, né? Ele, né? Seria possível a gente afirmar que o mundo está doente porque o homem está doente? E seria possível também a gente imaginar e dizer que o mundo está doente porque o homem está doente, porque eu estou doente. Quem consegue admitir isso? Quem consegue admitir que está doente, levante a mão.
Metade do salão. Bom número. A outra metade não está, mas é uma questão de tempo, vocês fiquem tranquilos. Porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde é um conjunto de pelo menos 3 coisas. Primeiro, completo bem-estar físico. É acordar de manhã sem problemas articulares. Consegue levantar da cama sem guindaste, sem massagem, sem voltarem. Completo. A definição da Organização Mundial de Saúde é completo. Eu acho que já derrubei alguns aí. Mas saúde também é completo bem-estar emocional. Ser aquela pessoa calma, equilibrada, zen, paciente, não tem transtorno de humor, não tem irritação crônica, não vive mal-humorado, não tem depressão, não tem distúrbio de ansiedade, não tem toque, não tem tique, não tem teque e todas as derivativas. Aquela pessoa que diante da dificuldade ela mantém a serenidade. Aquela pessoa que quando recebe a sogra em casa ela mantém aquele bem-estar, o bom humor. Eu vou fazer novamente a pergunta, não é caridoso, mas eu vou fazer. Quem aqui está doente, levante a mão, vamos ver. Glória a Deus. Você veja que o tratamento espírita aqui é muito bom. Mais de 200 pessoas entraram aqui saudáveis, vão sair daqui doentes. É uma sessão de cura às avessas. Então nós somos essa pessoa aqui. Nós somos pessoas, me perdoe a expressão, pessoas que ainda não têm equilíbrio. Ou seja, foi você que falou isso, né? Nós temos desequilíbrios. Ou seja, nós não temos ainda o quê? Moderação. Nós temos ainda o quê? Exageros. Por isso que a gente canta aquela música do Cazuza, né? Exagerado. Jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado. Veja como a gente é assim. Nós latinos ainda gostamos de uma novela toda enrolada, porque a outra trai um com o fulano é filho da cicrana, que tem um filho incestuoso com o outro, aquele rolo que a gente dá uma audiência danada. E mesmo quando a gente vai, né, expor as nossas emoções, vê se a gente é equilibrado. Uma colega outro dia chegou lá no trabalho, entrou na minha sala esbaforida, estava branca. Ai, meu Deus, você não sabe o que aconteceu. Calma, que foi? Quase bati o carro. Quase bateu? Quase que eu morri. Mas o que aconteceu? Não, que eu vinha subindo, o motorista ele passou no farol vermelho e quase bateu em mim. Se tivesse batido. Pedi água com açúcar, chá de erva cidreira, de hortelã, maracujina. Pergunta se naquele dia ela trabalhou. Não trabalhou, imagine.
Ela ligou para as colegas, ligou para as amigas, ligou para casa, ligou para o marido. Passou de mesa em mesa. Aí quando ela foi embora, ela falou assim: sei porque estou acabada hoje. Exagero, né? Veja que os remédios que geralmente a gente toma é para o quê? Controlar o nosso exagero. Controlar as emoções, os transtornos, o colesterol, o triglicérides, o diabetes. Então nós somos o quê? Controlados. Mas está tudo bem. O importa é que, em primeiro lugar, o quê? Reconheça isto, que eu não sou normal. Aliás, novamente, Caetano Veloso falou que de perto ninguém é normal. Não é? Você admira aquela pessoa, mas fica 5 minutos com elas. O pior é que a recíproca também é verdadeira. Não é? Então, é isso aqui que nós somos. E aí, então, a gente vai poder entender o quê? No próximo slide. Do ponto de vista espiritual, a Terra é uma escola ou seria um hospital? Tem gente aqui que acha que é os dois. O que vocês acham? É isso que os espíritos falam. Que a Terra, do ponto de vista espiritual, é um hospital, escola. Muito embora pareça que a gente está passando mais tempo no hospital do que na escola. Nós estamos internados aqui. Já se deram conta? Nós estamos lá no mundo espiritual, ao lado daqueles espíritos nobres, Bezerra de Menezes, Madre Teresa, Padre Pio, Chico Xavier. Aí eles falaram: olha, o irmão precisa fazer um estágio na Terra. Para o quê? Para poder o quê? Se equilibrar. Para evitar os exageros. Para evitar o descontrole mental, descontrole emocional, descontrole da língua e todos os demais descontroles. E no hospital, por que a gente já está no hospital? Eu acho que isso nos ajuda a ter essa noção do autoconhecimento. Eu fico imaginando que quando você está num hospital, ou até quando você está no consultório médico, você vai lá no psiquiatra, indicaram, você está cheio de medo, preconceito, imagine eu, e no psiquiatra, acho que eu sou louco. Esse é o primeiro sinal de que a pessoa precisa ir, porque ela não desconfia ainda que ela tem alguns sinais de anormalidade, como todos nós. Então ela vai, né? Vai desconfiada, não fala para ninguém na família, né? Diz que vai no cirurgião plástico, né? Aí quando ela entra no consultório, ela tem uma surpresa agradável. O consultório está o quê? Lotado. Aí você fala: graças a Deus não sou só eu. Autopercepção, olha quanta gente está com problemas. Você vai no hospital, ou por si, ou para acompanhar outras pessoas, quanta gente doente. Não é isso? E via de regra, os conselhos médicos são sempre nesse sentido. Busque moderação. Você pode fazer tudo, mas tudo o quê? Moderadamente. Busque a virtude da temperança.
Temperança não é jejum. Ah, não posso fazer mais isso, posso fazer mais aquilo. Não, pode. Mas pode o quê? Moderadamente. Isso do ponto de vista físico, emocional, mental, é o desafio nosso aqui, de deixar de ser, do ponto de vista espiritual, uma criança. Criança não tem controle sobre si, não é isso? A criança, ela não se controla. E quando é que ela vai partindo para a adolescência, para a juventude e para a maturidade? Quando ela tem o quê? Pleno controle de si mesmo. Eu sou senhor de mim. Eu me controlo. Quem aqui é senhor de si 100%? Né? Tem alguém? Se tiver, pode falar, não tem problema. Você vai desencarnar hoje porque a Terra não é o mundo para você, né? Nós ainda não temos controle sobre nós. Estamos aqui na Terra exatamente para isso. Aprender a se controlar. Eu não abro mais a minha boca. Ótimo, está aprendendo a se controlar. Não vou me meter mais nesse assunto. Graças a Deus, glória a Deus. Por que eu fui falar? Me meter onde não fui chamado. Graças a Deus, está aprendendo a se controlar. Eu vivia dando palpite em muitas ocasiões, em muitas situações que nunca ninguém me pediu opinião. Só me danei. Só me danei. Hoje vem aquele ímpeto. A pessoa vai falando, e eu quero falar para entrar no meio, para falar, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Eu só fico agora naquela atitude do Chico Xavier. Deus abençoe. Olha, Deus abençoe, resolve tanta coisa. Se a pessoa não me pedir opinião, eu fico só no Deus abençoe. Deus abençoe, resolve tanto. Então a Terra é hospital e escola. Vamos aprofundar isso um pouco? Se é um hospital, qual é a principal medicação que nós devemos tomar? Se a gente vai retomar a causa da doença, vamos voltar lá atrás. Toninho, por favor. Isso. Qual é a nossa principal doença? Orgulho e egoísmo. Esses são os males espirituais do nosso espírito. Alguém se considera orgulhoso? Vamos ver, vai. Vai, quanta gente se curando, legal. A gente é mais orgulhoso do que pensa. Eu estava na estrada esses dias, estava lá 120, um pouquinho mais. Passou um motorista do meu lado a 150. Você sabe que eu comecei a ficar invocado com aquilo? Eu comecei aqui, quem ele pensa que é? Eu estava tendo o quê? Uma crise de orgulho. Como que alguém me passa? Olha como esse negócio é muito sutil. Como é sutil. Você tirou 9 na prova. Mas a tua colega, que você detesta, tirou 9,5. E o professor chama ela na frente e elogia ela.
o seu 9 não vale nada. Não é isso? O que é isso? Orgulho. O orgulho faz muito o quê? Comparação. E isso leva a inveja. Isso leva a ciúmes. Isso arrasa a nossa vida. Você está no restaurante, pediu o seu prato. Você escolheu. Veio o prato. Você começou a comer. De repente você vê o garçom passando na mesa ao lado e bota um outro prato. O que a gente faz? Não é isso? Aí você olha aqui para nossa. Aí chama o garçom. Que prato é aquele? E ele vem com nome assim sofisticado. É um filé Assis Chateaubriand. Nossa Senhora! A gente já olha para o nosso prato. Isso não vale nada. Bom, se orgulho, só deu uns toquinhos para a gente ficar prestando atenção. Vamos começar a analisar quantas vezes o orgulho nos dá uma alfinetada durante o dia. Tudo bem? Vamos fazer essa percepção. Se orgulho e egoísmo são essas doenças, né? O remédio no hospital qual é? Vamos voltar àquela tela. Isso. Para o orgulho, qual é o remédio? Humildade. No Sermão do Monte, a primeira bem-aventurança que Jesus menciona é: bem-aventurados os humildes, ou bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Que quer dizer bem-aventurados os humildes. Humilde vem do latim humus, que quer dizer o quê? Terra. Então, humilde tem os pés no chão. Ele sabe o que de fato ele é. Nem mais, nem menos. Então, não é humilhação. Ser humilde não é humilhar-se. É humildar-se. Humilhar-se é quando você se passa a ser menos do que de fato é. Jesus nunca pediu isso. A humildade é não querer ser mais do que de fato se é. Aliás, um poema de Fernando Pessoa, ele diz assim: fôssemos nós quem deveríamos ser, e não haveria em nós a necessidade da ilusão. Fôssemos nós quem deveríamos ser. Ou seja, ser o que somos. E ser o que somos já é maravilhoso. É que a gente não se olha, não se valoriza, não se ama, está sempre com o olhar no outro, se deprecia. E então precisa criar a ilusão do orgulho de que a gente é mais. Muitas vezes nós temos vergonha de nós. Nós não nos assumimos no que somos, com toda a nossa riqueza, com toda a nossa luz e com toda também a nossa fragilidade. Por isso Jesus falou: bem-aventurados os humildes, felizes são as pessoas humildes. É tão bom ser humilde. É tão terapêutico. Porque se eu sou orgulhoso, se alguém depois falar assim, no final dessa palestra, e falar assim para mim: De Luca, eu detestei a sua palestra hoje. Se eu for orgulhoso, isso vai ser um soco no estômago que vai me doer, no mínimo, 1 semana.
Mas se eu tiver um comportamento humilde, eu vou tentar falar, por que você não gostou? Ah, por isso, por aquilo. Vou fazer um filtro. Bom, não quer que ele tenha razão. Em algumas coisas que ele tiver razão, legal. Ele está contribuindo para o meu progresso. Mas se ele falou algo que eu vejo que não tem razão, não tem razão. E eu continuo o quê? Sereno, tranquilo. E vou dormir. Humilde dorme. O orgulhoso fica ruminando as coisas. Ele tem um desejo por performance que é obsessivo. Se tem 300 pessoas na plateia, uma se levanta no meio, isso já aconteceu comigo. Eu estava no auditório com quase 5.000 pessoas. E eu achei que eu estava mandando bem. Mas aí uma pessoa se levantou e foi embora. E eu fui acompanhando. Aquilo me desmoronou. O que eu fiz? Ela não está gostando. E daí, se não está gostando? Ela tem o direito. Mas o orgulhoso quer ser o quê? Unanimidade. O the best. Big. Master. Tudo. Deus tome cuidado com ele, porque vai tirar o lugar dele ainda. Mas a pessoa humilde deveria raciocinar, bom, ele pode estar com um problema. Precisa ir ao banheiro. Ou não gostou. É um direito. Não é assim que a gente faz? Às vezes a gente não sai. A gente fica na plateia aguentando. Mas a mente já foi. Foi até o shopping, foi até a casa da mãe, foi até o trabalho. Já viu o celular. E daí? Uma vez perguntaram para aquele ator Pedro Cardoso, trabalhou na Grande Família, né? O repórter perguntou a ele, como é que você se sente no teatro, quando no meio da apresentação, toca o telefone celular e alguém da plateia atende? Ele falou, normal. Eu procuro não me desconcentrar. Mas você não acha uma falta de respeito? Ele falou, não. Às vezes ela está recebendo a ligação de um familiar, de um filho que foi atropelado. As questões pessoais dela não são mais importantes do que a minha representação. Eu achei isso formidável. É claro que tem gente que abusa, não é? Abrir balinha, papel de bala, é uma coisa que ainda me perturba muito, mas eu já descobri, isso é orgulho meu, né? Porque eu começo a prestar atenção naquele barulho do papel. E parece que tem gente que ela é especialista nisso, porque o embrulho não termina nunca de desembrulhar. Agora, se tiver humildade, as coisas ficam mais o quê? Mais simples. A vida fica mais leve. Por que eu me acho tão importante? Por que eu tenho orgulho tão ferido? Por que eu sou tão melindroso? Não é?
E o remédio para o egoísmo qual é? Caridade. São remédios que Jesus prescreveu. Caridade aqui na representação do amor. Na representação do amor. Uma caridade que não se limita, evidentemente, à distribuição de bens materiais. É também caridade, mas isto é muito pouco. Allan Kardec indagou aos espíritos, está lá no Livro dos Espíritos. Uma pergunta muito interessante. Ele perguntou, como é que Jesus vê a palavra caridade? Quer dizer, Allan Kardec queria saber o que Jesus pensava de caridade. E os espíritos disseram, para Jesus, caridade é benevolência, bondade, perdão das ofensas. Então, ser caridoso é ser benevolente, ser bom. Ser gentil. Virtudes hoje que vão ficando meio esquecidas, né? Gentileza, doçura, delicadeza. Tudo isso facilita a vida, enriquece a vida, torna a vida melhor, sobretudo o perdão. Deixar para lá, não levar tudo a sério, não levar as pessoas tão a sério, já que todo mundo tem os seus limites. Não se levar também tão a sério. Dar-se o direito de também tropeçar, errar, relevar as suas vulnerabilidades. Fazer isso conosco, obviamente, fazer isso com os outros. Então, esta caridade tem um sentido muito mais amplo do que simplesmente um prato de comida. Próximo. E na escola, o que é que a gente veio aqui aprender? Diz Dr. Bernie Siegel. Aqui eu acho fantástico. Você dormiu até agora, acorde que aqui vale a pena você prestar atenção. Né? Nessa escola, nós estamos aqui para aprender a amar. Para agir como verdadeiro anjos de guarda uns dos outros. Eu achei isto genial. Uma proposta prática, concreta. Como é que eu posso amar mais? Tente ser anjo de guarda das pessoas. O que será que um anjo de guarda faz com a gente? Por exemplo, quando você está desanimado, caidaço, o que você acha que o seu anjo de guarda faz? Incentiva. Sopra lá, o que ele fala? Tenha força, tenha coragem, você é capaz, levante, tenha fé. Essa fase ruim vai passar, não fica aí na cama, vai lá para o centro. Troque de roupa, vai tomar banho, pelo amor de Deus. Vai sair, vai ver um show, vai ver um teatro, vai no parque, vai andar, vai correr. Vai fazer alguma coisa boa por você. Então a gente pode fazer isso também com os outros. Podemos ser anjo de guarda dos outros. Mas se a gente está no egoísmo, a gente só está preocupado com o quê? Com a gente. Chegou um amigo que está meio nesta faixa ruim, ele começa a contar os problemas dele, o que a gente faz? Interrompe ele e começa a contar os nossos. Ah, você está com dor de cabeça? Aí é a minha dor de cabeça que é infernal. Aí a gente conta tudo e fala, e fala, e fala, e fala. Rubem Alves falava que no mundo a gente não precisa de curso de oratória. Nós precisamos de curso de escutatória. Saber escutar os outros. Isso é muito bom para os maridos lá em casa.
escutarem as suas mulheres, porque mulher tem uma questão de fábrica que é uma necessidade furiosa de falar, né? Elas têm uma necessidade de falar ininterruptamente por muito tempo. Então, precisa dar vazão para que isso ocorra, né? E o marido, ele já quer resolver aquele problema, ele já quer, né? Porque o marido é um consertador, né? Um solucionador de problemas. Então, ele já quer lá, não, faça isso, faça aquilo, você vai fazer isso, depois não, a mulher não quer nada disso. Não adianta você falar que ela não vai te escutar, não adianta, ela vai fazer o que está na cabeça dela. Mas ela só precisa ser o quê? Ouvida. Então, você para ali, olha, né? Faz aquela cara, está interessado. De vez em quando você fala assim, e aí? Né? Jura? Nossa é bom, né? Nossa! Ele falou isso? Você deixa. Depois de 3 horas ela vai estar calma, tranquila e vai te achar o melhor homem do mundo, né? Aí tem uma coisa fantástica aqui. Não estamos aqui para buscarmos amor. Olha, eu acho isso formidável. Essa frase me tocou muito. Não estamos aqui para buscarmos amor. Não estamos aqui para ser amados. Esse não deve ser o objetivo da vida. Embora ser amado é gostoso. É bom, mas esse não é o objetivo, ser amado. Não estamos aqui para buscarmos o amor, mas para sermos o amor. Vocês não acham isso formidável? Eu achei formidável. Vou ser o amor. Então nós vamos sair daqui hoje com a cara do amor. Ou pelo menos parecido com amor. E aí Dr. Siegel diz, esta é a razão e o significado da vida. Por que é que ele fala isso? Porque muita gente dos pacientes que ele tratou no câncer, ele trata. Muitos tiveram problemas. Muitos adoeceram porque perderam este razão e significado. E muitos se curaram quando retomaram o prazer e o significado de amar, de ser importante para alguém, de fazer a diferença na vida de alguém, de não ser medíocre, mediano, de não ser uma pessoa que não marca o outro. Uma pessoa que se esquece facilmente. Não, nós precisamos ser pessoas inesquecíveis. A ponto que quando a gente se for, as pessoas vão dizer, essa pessoa vai fazer falta. Ela fez a diferença aqui no mundo. E para a gente poder assimilar isto, e aqui eu vou encerrar a palestra, próximo. Eu coloco aqui no livro um questionário sobre o amor. Está na página 82. Depois, é um bom guia para a gente, todas as noites, se fazer essas perguntas. Que dá para a gente avaliar como é que está a nossa caminhada nessa escola da vida, se a gente está amando. Porque, meus amigos, quando a gente desencarnar, não sei se já avisaram os senhores que isso um dia vai acontecer, né? E pode acontecer muito rápido, muito embora eu deseje que não seja essa noite para ninguém, né? E que a gente fique aqui por muito tempo. Mas, por mais tempo que a gente fique, uma hora a gente vai. E quando a gente chegar lá, do outro lado, a gente vai se deparar
com algumas dessas questões aqui. Algumas dessas perguntas. Quais são elas? Todo dia para a gente meditar, no final do dia. Alguém ficou um pouquinho mais feliz porque apareci hoje? Eu fiz essa pergunta. Só você, minha irmã, muito obrigado. Eu te amo. Mas eu fiquei feliz porque vocês apareceram hoje aqui. Eu estava louco de saudade para ver a carinha de cada um de vocês. Deixei qualquer evidência concreta da minha bondade? Deixei algum sinal de amor? Que sinal de amor poderia ser isso? Que exemplo a gente poderia dar? Um sorriso, um sinal de amor? Um abraço? Uma palavra de ânimo, não é? De encorajamento, não de desânimo, né? Uma pessoa me contou que encontrou um amigo e desabafou com ele, que estava com muitos problemas, e o amigo disse assim: nossa, se eu fosse você, eu me mataria. Né? Ajudei alguém a sentir um pouco mais de alegria, a rir, ou a pelo menos sorrir. Perdoei outras pessoas por serem menos perfeitas. Perdoei a mim mesmo. Tentei remover um pouco da ferrugem que está corroendo meus relacionamentos. Estou com um relacionamento frio com o filho, com o colega de trabalho, com o pai, com a mãe. Está enferrujado. Tentei fazer alguma coisa para tirar essa ferrugem. São propostas que no fundo vão fazer bem a nós. E quando a gente faz bem, a gente está curando, primeiro, o nosso mundo. E quando eu acordo com o mundo, o meu mundo, mais em paz, eu vou curando as pessoas que eu vou encontrando. Eu já contei para vocês aquela experiência de um motorista de ônibus nos Estados Unidos, que é hábito dele, quando ele deixa o motorista no ponto, ele se levanta, abraça o motorista, abraça o passageiro que vai descer e deseja a ele um bom dia. Todo mundo quer pegar o ônibus com esse motorista. O ônibus dele fica lotado, não cabe mais gente, porque todo mundo está recebendo apenas alguma coisa que está totalmente às nossas mãos. Um abraço. E é esse abraço que agora a gente vai trocar uns com os outros.